máscara maravilhosa. Vocês se lembram daquela máscara mortuária? Aquela, para falar máscara até parece ruim, para aquela coisa tão maravilhosa que vem até aqui e encaixa. Aquilo é feito de ouro. É ouro maciço, mas mas tem uma parte que eles colocaram pedras preciosas, como lápis lazuli, que é tão raro, só tem naquelas regiões. Oi, Lucas, desculpa. Vocês veem que o professor Dante é assim, é uma árvore cheia de frutos que a gente cutuca e vai caindo esses frutos aí que vocês veem, e no final nós queremos abrir para perguntas aí também. E do Egito, nós vamos agora para a arte contemporânea, é isso, Dante? É isso, vamos para lá. Nós vamos falar agora de uma coisa, de algo muito mais recente. Né? Embora tenha 100 anos, mas é muito mais recente do que aquilo que nós estamos falando. Eu estou vendo com vocês aqui agora o Marcel Duchamp. Né? Vamos falar do Marcel Duchamp? Quem é Marcel Duchamp? Que é esse que nós vamos aqui. Eu vou falar o segredo do anagrama da obra, que é uma obra, é um anagrama, L-H-O-O-Q, né? Que é do Marcel Duchamp. Quem não conhece, muita gente já conhece. E eu vou chegar lá. Opa, às vezes eu mexo o mouse aqui, ele vai para o slide seguinte ou para o anterior. Então, vocês me desculpem. Eu vou aqui. E é aqui que eu falo desse grande artista que transformou a arte moderna. Foi ele um dos grandes transformadores da arte moderna que influenciou diretamente a arte contemporânea. Todas as artes modernas, todos os movimentos modernos influenciaram, sim, a arte contemporânea, a arte contemporânea é decorrência disso. Mas aquele que ainda se trabalha aquele movimento, e mais do que o movimento, as obras de um sujeito que ainda hoje, na contemporaneidade, se trabalha, se pensa, se discute, é Marcel Duchamp. Um artista francês, mas foi naturalizado americano, que ele vai para os Estados Unidos. É engraçado, e talvez você não saiba, né? Ele é o dadaísta mais importante, mais conhecido e mais importante do dadaísmo. Só que ele não estava junto da onde acontecia o dadaísmo. Ele estava nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos em 1915. Em 1916, que o dadaísmo surge, né? Durante a guerra. Você sabe por que surgiu em Zurique? Sabe? Porque os artistas, normalmente homens da paz, que não querem guerra, fugiram para onde? Para a Suíça, país neutro. Não tinha guerra na Suíça. Os franceses, os alemães, os romenos, né? O Tristan Tzar é romeno. E outros artistas de outros lugares, holandeses, fogem para Zurique. Lá não tinha guerra. Mas eles querem fazer sua arte, então começam a fazer uma arte, desenvolver uma arte que já havia vamos dizer, um embrião. E ali eles se reúnem para desenvolver o dadaísmo. Mas não é dadaísmo que eu vou falar aqui. Eu só quero dizer, só com isso tudo, eu quero dizer que esse grande artista, o mais famoso, o mais importante, não estava junto com os outros, os dadaístas, lá em Zurique, em 1916 até 1919, 20, 22, quando depois da guerra acabada, eles se dispersam e vão embora, vão reencontrar suas famílias, seus lugares dos seus países, né? E ele começou, o Marcel Duchamp, sua carreira lá em Paris, na França. E ele foi um artista que tinha influência, digamos assim, cubo-futuristas, porque ele era influente ou influenciado, claro, influenciado pelo cubismo, e que o futurismo também estava despontando, e que eles se mesclam. Então, ele foi um pintor cubo-futurista. Eu posso mostro num outro momento, algumas obras dele. Mas, enfim, agora o que nos interessa é dizer desses segredos. Mas, mais importante, é que ele
foi ele que introduziu o sentido. Quando você vê aqui nessa roda de bicicleta, no assento, a obra se chama Roda de Bicicleta, de 1913. Você vê ali dois objetos, um garfo de bicicleta com a roda e um banco. E aqui um secador de garrafas, simplesmente. Espera aí que eu explico cada um. Primeiro eu vou lá no banco com a bicicleta. Ele criou o ready-made. O que é o ready-made? Ready-made é aquilo que é encontrado pronto, que é o transporte, digamos assim, de um elemento da vida cotidiana, de um objeto, enfim, que a princípio não é reconhecido como obra artística ou como valor estético artístico, e leva para o espaço das artes. Né? Quando ele leva para o espaço da arte, isso é para a galeria, para o museu, né? ele eleva esses objetos a um nível de obra de arte. Ora, se você vai no museu, e você deve ter tido essa experiência, chega no Museu de Arte Contemporânea, ou num salão de arte, né? Num salão de arte tem muitas cópias do período dadaísmo, enfim. Vê lá. Rapidamente, eu vou falar de uma experiência que fiz junto com Márcio, era um colega, hoje ele já deve estar aposentado, lá do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, lá no IPT da USP. Ele foi professor lá, pesquisador de lá. Ele era arquiteto. Nós fomos monitores juntos da Bienal de 1977. Nossa, gente, faz tempo, hein? Agora vocês vão descobrir minha idade. Então, o que nós fizemos? Vendo tudo aquilo, nós mesmos sendo monitores, nós não compreendíamos a profundidade da arte contemporânea, porque era muito novo, 77. Então, o que nós fizemos? Pegamos lá umas latas. Nós temos que considerar que a Bienal daquele tempo é diferente da Bienal de hoje, que tem muita segurança, câmeras e etc. Nós colocamos num canto próximo da nossa sala, dos monitores, e a gente ficava olhando, as pessoas passavam por lá e olhavam aquelas latas, cabo, tudo. Nós fizemos uma composição, né? E paravam para olhar, não gostavam, claro, iam embora, mas paravam para olhar, falavam assim, pô, isso aqui é arte. Então, o Marcel Duchamp foi o precursor, ele vai fazer isso, ele vai pegar dois objetos, como, por exemplo, o garfo de bicicleta com a roda e o banco, que ele não mexeu em nada, a não ser fez com que os dois perdessem a função. Os dois objetos perdem a função. Banco não é mais banco e bicicleta não roda mais. Ok. Ready-made. Está pronto. Né? E o da direita é um secador de garrafa. Talvez vocês não conheçam. Eu conheci isso. Até tive uma. Pena que eu perdi. É uma peça grande. Eu fui morar num apartamento uma época, não podia ficar, mas enfim. Antigamente, nos bares, tinha essa peça grande, assim, de 1 metro de altura, 1,20 m. Quando o freguês do bar, tomava uma bebida, o dono do bar pegava a garrafa, lavava e embutia, assim, nesse ferrinho, para a água ficar pingando. Um secador de água, né? Um secador de garrafas. Enfim, ele pega isso e assina, se você observa aqui, ele assina lá embaixo. Isso é minha obra de arte. E ele coloca. Mas isso é para conhecer o ready-made de Marcel Duchamp, que ele cria isso. Né? Bem, agora nós vamos entender melhor isso aqui. Muita gente vê, a Mona Lisa de novo, alguém diria, não, essa Mona Lisa não tem mais o mesmo objetivo daquelas que nós vimos anteriormente. Calma lá. Né? Essa Mona Lisa é um impresso, e Marcel Duchamp, como bom modernista, e que ele vai fazer? Ele vai negar o passado, o modernismo. O que quer? O princípio do modernismo é a ruptura, é romper com os preceitos do passado. Modernismo. Aí alguém perguntaria, mas a arte contemporânea também
também nós temos resquícios da arte moderna e que se mistura com a pecha de contemporânea. Pecha, quando há essa mistura. Mas, enfim, não é o caso da discussão aqui. A discussão agora é o que vem a ser esse LHOOQ. É o seguinte, Marcel Duchamp, ele pega, coloca o bigodinho nela, somente isso, ele põe esse bigodinho. Ô, Lucas, está vendo o meu mouse? Só porque senão eu fico apontando aqui, está vendo? Sim. Ah, que Sim. bom, que ótimo, ótimo. Obrigado, Lucas. Está vendo o teu bigodinho aqui, o cavanhaquezinho aqui? Aqui é a mesma coisa, ele vai fazer isso, né? O Salvador Dalí vai fazer isso muito mais tarde, tá? Salvador Dalí vai pôr o rosto dele, encher a mão assim, ele vai encher a mão de moedas, porque ele gostava também muito de dinheiro, mas enfim. Para dizer que ele está nem aí com essa obra de Leonardo da Vinci, que o passado não interessa mais, que o passado não interessa mais, ele põe LHOOQ. Olha, vocês vão me dar licença, mas é a obra de arte. Eu vou, dentro do possível, segurar um pouquinho, né? Esses jogos que o Marcel Duchamp fazia a princípio, fazia esses objetos, esses jogos de palavras, imagens, era uma brincadeira. Ele começa com brincadeira com Francis Picabia e com Henri Rocher, que são dois amigos, e que o Picabia, inclusive, vai para a França, vai para os Estados Unidos com ele uma parte. Mas, posteriormente, ele passou a conceber isso como uma crítica radical à arte acadêmica e ao próprio conceito de arte em si. E é isso que a arte contemporânea continua fazendo muitas vezes. Mas, voltando, e para fechar esse tópico aqui, eu lembro que, em francês, falado a sequência do LHOOQ, fala-se mais ou menos assim. LHOQ. Como seria? Ela tem ela tem uma bunda bonita, vamos falar assim. Ou ainda, e outros entendem que seria como se em português alguém falasse rápido tomate cru. É esse o jogo do Lhoki. Marcel Duchamp coloca as letras que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, essas letras aqui, não tem nada a ver, não é sigla do nome, é que, lendo rapidamente, Lhoki, né? Ele é rápido, dá um significado chulo para a obra. Então, ele fala assim, olha, ela está com a bunda fumegante, sei lá, ardente, enfim, para a Mona Lisa, que era a grande obra, que tinha sido roubada alguns anos antes, hein? Lembremos, olha lá, em 1911, ela foi roubada e desvendada em 1913. Então, 6 anos antes dele fazer isso, a Mona Lisa ficou nos jornais, né? Então, esse é mais um encanto. Eu percebo, eu sinto um encanto, pelo menos eu tenho um encanto com alguém que faz uma obra dessa. Entendamos que quando eu digo encanto, porque ele faz, pelo jogo que ele faz. É um jogo inteligente. Pessoal, e agora vamos caminhar para a reta final dos segredos da história da arte. Eu sei que tem o pessoal perguntando quanto tempo mais a gente vai ficar. Estamos caminhando. Eu perdi a hora, começo a falar, não paro, Lucas. Puxa, estamos caminhando para a reta final e fique até o final, que eu tenho um segredo incrível para revelar para vocês no final dessa live. Então, fique até o final, que vai valer vamos aqui. 1 minuto. Bom, e essa aqui? O segredo, a trajetória secreta da fonte do Marcel Duchamp. É isso aqui. Alguém pode dizer o seguinte, o que é isso aí? A fonte, chama-se A Fonte, de 1917. Isso é um mictório que ele coloca lá
Mas como? Até hoje é falado. Isso está em todo lugar. Mas por quê? Porque ele era membro do júri de um... Vou ser rápido aqui. Ele era membro do júri, ele era membro de um júri lá nos Estados Unidos, de bastante prestígio, e ele é membro do júri. O que ele faz? Ele aproveita a circunstância e escreve uma obra sua, que é essa, que ele pega um objeto mais banal que existe, vai lá numa casa de materiais de construção e compra, e ele não podia assinar Marcel Duchamp, porque ele era membro do júri. Então ele põe R. Muti, que tem um jogo aí, Muti meio bobo, né? Significa também quem é meio patso, né? Vamos dizer assim. E assim vai. Bom, ele é membro do júri, ele faz todo o esforço e consegue integrar isso no salão de arte, né? E nessa exposição dos independentes, entra. Só que quando vai se ver, onde é que está essa peça na exposição? Ninguém aceitava isso. Os organizadores puseram num canto escondido. Ninguém via. Para não ver, isso não pode, isso não pode. Enfim. Acontece que Marcel Duchamp sempre foi rodeado por pessoas muito influentes. E um deles era um grande industrial do aço, salvo engano. Imagine o cacife no início do século XX. E que era colecionador de arte e vai na exposição, eles combinam, ele vai na exposição, fala assim, eu quero ver a obra do R. Muti, onde que está? Aí o cara tinha muito prestígio, aí pega para procurar, acha uma peça escondida, está aqui. Ele fala assim, essa peça está escondida aí, eu compro, eu vou comprar, ela é minha, e saiu já com ela na mão. Então, meninos, quando eu estou falando, por que eu estou contando essa história? Porque a arte não é só a qualidade estética da obra. E por isso que ele deixou o legado para a arte contemporânea, porque entrou uma outra coisa, o sistema de arte. Hoje, eu estou discutindo com vocês vários momentos, e essa é uma outra distinção que eu faço, eu também sempre fui professor de estética, né? Então, eu faço associações estéticas com a história da arte, porque a história da arte não é estética. A estética é algo que alimenta, um alimenta o outro. Tá? Mas precisamos ter certos cuidados, precisa ter suporte para falar de estética. Mas vamos lá, voltando. Então, o que vai entrar na história também é a questão do sistema. O sistema da arte. Hoje existem até livros que falam só sobre como que a arte se integra. Por exemplo, quando alguém vê assim, como é que a Adriana Varejão explodiu, uma artista brasileira, embora não haja nada, creio, e nem tem nenhuma sugestão nesse sentido, de que aproveitou-se do sistema, mas o sistema aproveita do artista muitas vezes, e o artista é lançado, e hoje é uma das artistas mais valorizadas do Brasil, se não a mais, né? Acho que era a mais. Enfim, está aqui a história dele. Será que vemos ainda mais alguma coisa? Dá tempo, Lucas? Bom, eu queria... Claro, vamos lá. Rapidamente, eu estou sendo mais breve aqui, porque senão os alunos vão cansar, né? Os nossos queridos que estão aqui nos acompanhando. Desculpa, meninos, eu me entusiasmo, eu só consigo trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar de outra maneira. Peço desculpa a vocês se me excedo um pouquinho nas